Bem-vindos para mais um ES ao Vivo. Hoje temos a honra de receber o ministro do STJ, Vilas Boas Cueva, um dos maiores privatistas do nosso Brasil, e o professor José Roberto de Castro Neves, professor da PUC do Rio de Janeiro, professor da FGV, um dos maiores advogados do Brasil, autor de vários livros, um dos maiores conhecedores da obra de Shakespeare, no nosso país, e vamos discutir um pouco um assunto que interessa a toda a advocacia, a toda a comunidade, que é a revisão dos contratos, as possibilidades e os limites, as possibilidades de revisão dos contratos nesses tempos de pandemia. Na última semana, numa conversa que tive, inclusive, ministro, com um colega seu, salvo engano, o ministro Marcelo Navarro, ele fez uma observação que eu achei extremamente importante. Ele disse: Rony, eu tenho medo de que a pandemia faça com o judiciário o que fará com a rede de saúde. E o que nós vivemos, ministro, nos últimos dias é uma série de posicionamentos, muitas vezes estimulando, não é, a propositura, a judicialização de ações revisionais, numa perspectiva de um fluxo de demandas no judiciário que será extremamente nocivo para o bom andamento do nosso sistema jurídico. Eu começo dirigindo a pergunta a Vossa Excelência: qual é o panorama que se descortina e qual o remédio, né, que pode ser adotado por todos, sobretudo os advogados, para minimizar esse impacto de judicialização. Muito boa noite, ministro, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, Rony. É um prazer estar aqui com você nesse evento da ESA, você que nos acolheu tão bem quando era presidente da OAB de Pernambuco. É um prazer estar também com o professor José Roberto Castro Neves, que tem nos brindado com tantas obras importantes sobre Shakespeare, sobre literatura e questões não jurídicas, que são uma das muitas especialidades dele, como se pode ver da biblioteca, que faz o pano de fundo lá da live, onde ele está na belíssima casa dele. Bom, eu li uma entrevista interessantíssima com o filósofo Jürgen Habermas outro dia, e ele falou: nunca soubemos tanto sobre o tamanho da nossa ignorância. E, de fato, a gente nunca soube tanto sobre o desconhecido como agora. A gente não tem ideia do tamanho da crise, né? Há uma especulação enorme sobre o que poderá acontecer durante a crise, quanto ela vai durar, quer dizer, a crise sanitária em si e a repercussão que essa crise vai ter nas relações sociais e econômicas, é alguma coisa que foge à experiência próxima nossa, né? Talvez a gente tenha que remontar a experiência dos nossos bisavós na pandemia da gripe espanhola, em 1918. Tirando isso, nada se assemelha. Já se fala que a crise terá uma dimensão tão grande na economia como a crise mundial de 1929, né? Um decréscimo da economia brutal, e que a recuperação econômica não será muito fácil. Ela antes de haver uma recuperação, ela ainda implicará uma queda muito grande e uma mudança de paradigmas importantes. Portanto, fazer uma aposta de como serão avaliadas essas relações jurídicas que sofreram ameaças, abalos durante a crise é, obviamente, precário, né? Mas tem umas iniciativas muito positivas. Eu me refiro especialmente ao projeto de lei 1179, que foi aprovado no Senado, um projeto apresentado pelo senador Anastasia. Ele foi relatado pela senadora Simone Tebet e ele teve uma iniciativa muito meritória. Na verdade, ele resultou dessa iniciativa do ministro Toffoli, que chamou, então, como coordenador o meu colega de segunda sessão, o ministro Antônio Carlos, e teve o apoio de alguns ilustres juristas, o professor Otávio Rodrigues, a professora Paula Forgione. E o projeto ele parte de umas premissas muito interessantes. É preciso evitar
condutas oportunistas. É preciso que os contratantes não procurem, nesse momento de dificuldade, se beneficiar de medidas extraordinárias que serão adotadas para tirar vantagem, tirar algum proveito dessa situação. Não é possível conceder uma moratória para todos os contratantes e, com isso, abolir a força vinculante dos contratos e gerar um desequilíbrio em cadeia das relações jurídicas e das relações econômicas também, né? O preço tem um fator de sinalização da escassez relativa dos bens que é essencial para que uma economia de mercado funcione. Se a gente, de uma hora para outra, resolve conceder benefícios de maneira desigual, porque a crise vai afetar de maneira desigual as pessoas que têm relações contratuais, dependendo da maneira como foram alocados os riscos, dependendo da maneira como ela foi atingida, aquele setor, aquele segmento. Os efeitos da crise vão ser percebidos de modo diferente. Portanto, o sistema jurídico, ao dar uma resposta para essa crise, vai ter que procurar, para evitar essas condutas oportunistas, dar um tratamento desigual aos desiguais. Se nós passarmos uma régua, nós criaremos uma injustiça muito grande. Se nós, por exemplo, dessemos uma moratória para todos aqueles locatários, mas tem locadores que vivem daquele aluguel, como é que nós vamos fazer? Ele também vai ficar dependendo de uma situação que ele não vai poder lidar com aquilo. Então, eu acho que essa é uma premissa fundamental que conta muito em favor do projeto, que ainda está sob apreciação da Câmara. O projeto ele já começa, no que diz respeito à revisão e resolução dos contratos, a excluir, a delimitar no tempo tudo o que aconteceu antes da declaração de calamidade pública não vai ser afetado pela nova legislação. E, ao mesmo tempo, ele já define alguns fatores que não serão considerados imprevisíveis, nomeadamente o aumento de inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário. Talvez isso seja uma vacina tipicamente brasileira, né? Nós já passamos os últimos 30 anos por tantos planos cambiais, tantas moedas, tanta inflação, tantas variações cambiais, que agora isso já se encontra razoavelmente incluído no DNA de todo brasileiro, a ponto de podermos dizer que isso não é um fator imprevisível. Talvez na Alemanha seja diferente, na França fosse diferente, mas no Brasil eu acho que é razoável. E se nós analisarmos a jurisprudência do STJ no que tange à imprevisibilidade, nós vemos, por exemplo, que a ferrugem asiática, que afetou tão fortemente as lavouras de soja num certo período, apesar de não ser exatamente previsível, talvez não, talvez sim, ela foi considerada nos acordos da segunda sessão como um fator previsível, que poderia ter sido levado em conta pelo agricultor. Então, acho que essa previsão ela está em linha, mais ou menos, como o nosso direito civil tem sido interpretado pelo STJ. Me parece também que foi muito feliz o projeto ao separar as relações civis das relações das normas de proteção do consumidor, que tem outro fundamento e outra extensão. Vai ser interessante notar também, em relação a essas modificações propostas, se elas forem aprovadas, que haverá uma mudança, vai ser talvez o primeiro grande teste da chamada Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica alterou, sob muitas críticas, alguns dispositivos centrais do Código Civil que dizem respeito à interpretação dos contratos, à função social do contrato, e isso até agora não sabia muito bem qual seria a extensão efetiva. Alguns doutrinadores entendem que houve uma mudança significativa, uma revolução copernicana, porque a função social do contrato, por exemplo, passou a ser limitada a um princípio de intervenção mínima e a algumas regras de
repartição de riscos e alocação de responsabilidades pelas partes, ou seja, a autonomia privada teria tido um destaque muito maior com a lei da liberdade econômica. Alguns doutrinadores entendem que essas alterações, na verdade, foram inócuas e não conseguirão atingir os efeitos pretendidos, porque o sistema do Código Civil ele não favoreceria essa mudança. Alguns outros autores entendem que haverá, sim, um impacto grande na maneira de interpretar os contratos, sobretudo como um reforço à boa-fé objetiva e aos deveres anexos, né, ligados a ela, sobretudo os deveres de lealdade e cooperação, dos quais seria possível agora, nesse momento de crise, extrair um dever geral de negociação. Esse dever geral de negociação, então, ele se imporia às partes que, antes de ajuizar uma demanda, pedindo a revisão, a resolução dos contratos, deveriam, de boa fé, apresentar a sua contraparte, a outra parte no contrato, exatamente como foram afetados os riscos de cálculo, como foi afetada a base objetiva do negócio, que levou ao fechamento daquele negócio, a troca de promessas unilaterais no momento da celebração do contrato, como isso evoluiu, como isso se encontra hoje, e de boa fé encontrar uma solução que atenda as duas partes. Há outras iniciativas, além desse projeto de lei, que, de alguma maneira, flanqueiam um pouco isso e que dão uma medida da mensagem que o Poder Judiciário e o Poder Legislativo estão tentando passar nesse momento de crise. Eu me refiro especialmente ao projeto de lei 1397, do deputado Hugo Leal, que procura, em caráter emergencial, alterar a lei de recuperação judicial, criando uma inovação que me parece muito importante, que talvez tenha vocação para permanecer depois da crise também, que é um sistema de prevenção à insolvência. Então, por essas disposições, antes da recuperação judicial, antes do chamado, como se chamava antigamente, do favor legal, as partes, o devedor deveria, de boa fé, convocar os seus credores para instaurar algum tipo de negociação preventiva que permita reestruturar aqueles débitos e evitar que aquela situação causada por alguma coisa ou outra, e agora a crise que vai levar a inúmeras recuperações, sem dúvida, possa ser equacionada da melhor maneira possível. Com isso, nós estaríamos seguindo o exemplo de alguns países como a França, a Espanha, a própria Alemanha, que já têm mecanismos pré-recuperação, pré-concursais, que procuram, reconhecendo a falha do direito falimentar no mundo, né, que impõe custos muito pesados, uma complexidade muito alta e uma perda reputacional muito grande ao devedor, procurar criar mecanismos variados, simplificados, de acordo com o tamanho e a sofisticação do devedor, que permitam que essa negociação seja entabulada. Então, eu acho que esse pedaço, esse projeto de lei do deputado Hugo Leal, em conjunto com o projeto de lei que acabamos de falar, o projeto de lei 1179, que está na Câmara hoje, que procura criar novas regras para o direito civil nesse momento de crise, dão um certo alento de que as pessoas estão atentas para esse momento e que é preciso criar mecanismos novos para lidar com essa crise que ninguém conhece exatamente a dimensão. Há também anúncios importantes, né, de que os tribunais em todo o país já têm procurado se equipar com ferramentas novas de negociação e mediação, já prevendo uma avalanche de demandas que se seguirão à crise, né? Recuperações judiciais e coisas assim. O CNJ também começa a esboçar uma plataforma digital de resolução de conflitos, pelo menos os conflitos de massa, né?
que possa, então, também permitir uma resolução mais rápida, mais equitativa, menos interventiva e mais justa, que leve em conta o princípio da boa-fé objetiva. Eram essas minhas considerações iniciais. Por favor, professor. Inclusive, sobre esse aspecto, nós estaremos aqui debatendo com o ministro Buzzi e a advogada Juliana Lossi no dia 29 de abril, no próximo dia 29. Professor Zé Roberto, muito bem-vindo. Queria franquear a palavra aí para as suas considerações iniciais. Obrigado. Queria começar agradecendo a você o convite, sendo que é uma honra estar aqui e, principalmente, com o ministro Cueva, que é um dos grandes oráculos do direito hoje, para nós que gostamos de direito privado. Enfim, então é uma honra muito grande, de verdade, poder estar aqui hoje e conversar nesse momento de muita perplexidade para todos nós, dos mais variados campos, né? Não apenas no direito, mas, sobretudo, mais o que vai ser da nossa vida, como é que o mundo volta, o que era o normal, o que vai ser o normal. Essas são questões muito interessantes. E nós aqui, no mundo do direito, temos, de fato, um grande desafio. Eu queria falar sobre, eu acho que vai ser um momento de muita educação para os advogados e para os juízes. Isso talvez seja uma oportunidade que a gente vai ter e que a gente deve aproveitar da melhor forma. Com relação às partes, eu acho que vai ser uma educação, porque a gente vai ter que discutir mais profundamente sobre direito civil. Porque aqui, nesse caso, eu acho que são um duelo de princípios muito relevantes para o direito dos contratos. De um lado, o princípio da obrigatoriedade, que é um princípio fundamental, né? A segurança, né? O Pacta sunt servanda, lá o artigo 1134 do Código Civil francês, um grande valor para o direito, que a gente não pode jamais abandonar, o alicerce, né, da sociedade, né, a obrigatoriedade dos contratos. Mas, por outro lado, princípios do direito civil mais contemporâneos que hoje são também muito caros. Então, o princípio da boa-fé objetiva, o princípio da função social do contrato, o princípio do razoável equilíbrio das prestações, são outros princípios. Então, nesse momento em que há uma situação como essa, um caso que inequivocamente é um caso fortuito, um caso que vai abalar a vida de um número enorme de pessoas, né? A gente vai ter que conversar, esses princípios vão ter que conversar para se adequar para uma resposta boa do direito. O ministro, aliás, organizou um livro extraordinário sobre a lei da liberdade econômica, mas esse coronavírus, de uma certa forma, foi uma maldição para essa lei, porque a lei mudou no que diz respeito à função social. Ela faz uma restrição muito grande no 421, né, no parágrafo único e no 421A3, limitando, tentando cercear um pouco, diminuir né, o que é a função social, mas a coronavírus, né, esse grande pandemônio aí, essa situação toda vingou, porque a realidade, né, e a gente vê isso nessas situações com muita clareza, a realidade sempre manda. Ela destrói os sonhos, ela destrói os projetos, ela derruba qualquer teoria. Então, com o coronavírus, e você falou, né, Rony, o coronavírus não é uma situação de uma pessoa ou de outra pessoa, é uma situação da sociedade como um todo. Não é um caso que alguém teve um problema, né? É uma situação de todos. O ministro falou uma coisa que eu estou de pleno acordo, e vai demandar muita inteligência de todo mundo e sensibilidade, é que o coronavírus, embora tenha afetado a todos, ele não bate igual em todo mundo. Há pessoas que sofrem mais, há pessoas que sofrem menos. Então, o que eu estava falando da educação da parte? Porque numa situação como essa, em que de fato existe uma mudança, né, uma situação extraordinária, o primeiro passo para resolver isso é um sentimento de solidariedade. É uma mudança do contrato, é uma busca do contrato pelo aspecto que é um corolário da boa-fé, que é o da cooperação. E as partes devem agir de forma cooperativa entre si. Está lá no 422. E cooperar é isso também, no sucesso e na desgraça, né? Então, essa forma de cooperar, ela tem alguns requisitos. O direito pode ajudar a orientar um pouco isso. Eu acho que o advogado deve ajudar a orientar o cliente dele nisso.
Então, a primeira coisa é informar imediatamente. Eu estou falando isso, não é que eu estou criando na minha cabeça. As regras de hardship, por exemplo, da Uncitral, que são modelos estudados sobre isso, sobre situações de emergentes, estabelecem vários conceitos e que são modelos estudados na Europa e com grande valor. Então, por exemplo, a primeira coisa, imediatamente avisar a contraparte o problema. Por quê? Isso permite você evitar a mitigação do dano. Isso é um primeiro aspecto. O segundo, a plena transparência no qual é o seu problema. Qual é o índice de inadimplemento que você tem, como é que aquilo está afetando o teu negócio, mas de uma forma assim, concreta. Não é dizer, eu estou com um problema. Isso não avança muito, não é muito proativo. O que é necessário, a parte de boa-fé, é demonstrar exatamente como essa crise afeta o seu negócio. E a terceira coisa é explicar como é que ela pretende resolver o problema. E de uma forma sempre objetiva. Isso vai balizar a conversa e vai mostrar a boa-fé. Então, é claro que tem que haver uma transparência. Se as partes chegarem a uma composição aí, que é o que se espera, né, numa situação, num drama, que eu estava falando com o ministro, esse não é o caso que uma pessoa foi bem, a outra foi mal. É uma situação que, muitas das vezes, todo mundo teve um share of losing, né, um grau de perda grande. Pois bem, então, nessa situação, elas, se Deus quiser, conseguem, né, com bom senso, com uma boa vontade, né, com espírito assim, solidário, transparente, chegar a uma composição. Se elas não chegam a uma composição, elas vão levar isso para o judiciário, né? Vão levar isso para uma arbitragem, vão levar isso para um terceiro, com jurisdição, para resolver. E aí é a segunda educação importante, que é a educação do julgador. E aí é um ponto, né, Rony, que você com razão citou, que é a gente ter um medo muito grande de uma arbitrariedade. Porque quando as partes acordam, elas estabelecem um contrato, claro que elas têm uma coisa na cabeça delas, é que elas esperam que aconteça. Evidentemente, diante de um fenômeno dessa envergadura, talvez aquilo não seja mais possível. E uma nova realidade talvez não seja razoável. Como é que o juiz estabelece isso? Como é que o julgador vai, entre aspas, claro, criar algum novo negócio? E aqui é um grande também, eu acho que é uma hora de muita maturidade para o julgador. É um grande desafio que o juiz vai ter. Porque o nosso ordenamento, em vários dispositivos, tenta estabelecer uma certa justiça. E na minha avaliação, quando o juiz vê uma situação como essa, né, por exemplo, o 478 diz que é uma resolução, mas a resolução, a interpretação dele nesse sentido, como só sendo uma hipótese de resolução, ela também não convive com o conceito da conservação, ela muitas vezes não é o melhor para a sociedade. Enfim, então, nessa hora, o juiz vai ter, sim, que se educar para criar um modelo, estabelecer um modelo que vai buscar sempre uma justiça econômica. E acho que essa talvez seja a solução para você resolver um problema dessa natureza. É uma solução que as partes vão levar o julgador, né, à realidade delas. Eu acho que, nessa hora, o julgador deve levar muito em consideração, sim, a conduta das partes, pretérita, antes de chegar nele, se elas, de fato, tentaram resolver aquilo de uma forma cooperativa. E, a partir daí, se ele tiver que resolver aquele problema, que isso seja feito de uma forma para não criar nenhum monstro. Quer dizer, o prisma que o judiciário deve ter de um contrato, um pedido de revisão, uma coisa assim, deve ser o de garantir o máximo equilíbrio, a maior comutatividade possível entre as prestações. Numa hora como essa, ninguém tem que esperar uma vantagem. Eu tinha aqui um lucro extraordinário nesse negócio e eu quero manter isso a todo custo. Eu acho que a situação que a gente está vivendo agora é um momento de as pessoas de bem compreenderem que todo mundo vai ter que perder um pouquinho para que todo mundo consiga cruzar essa ponte. Então, como eu estou dizendo, é um momento de muita reflexão para todos nós, de muito estudo também de direito, porque isso não é bom senso, há uma análise aí dogmática de estudo para uma solução mais segura possível a todos nós, né? Todos nós jurisdicionados, todos nós cidadãos. Obrigado, José Roberto. Ministro, eu queria dar de maior concretude aí ao debate. Queria fazer uma indagação específica, já sabendo aí que eu tive a oportunidade de conversar rapidamente com o professor Zé Roberto. E é o seguinte, a jurisprudência do STJ e a doutrina para a adoção de teorias
revisionistas, teoria da imprevisão, etc., toma em conta exclusivamente as bases objetivas do negócio. E o que se fala muito hoje é que essa revisão poderia, em última análise, diante das particularidades da pandemia, tomar em consideração as vicissitudes subjetivas da parte, ou seja, a contraparte está numa situação de ruína, perdeu o emprego, como é uma situação generalizada, isso poderia servir de base a uma pretensão de revisão. E aqui eu queria deixar Vossa Excelência bem à vontade. Estamos falando aqui em tese, estamos falando com o professor Vilas Boas Cueva, sem qualquer compromisso em relação ao que for falado. Afinal de contas, é um debate informal e que não foi precedido de grande aprofundamento específico. É uma questão de fato interessante, porque me parece que eu não fiz uma pesquisa específica sobre isso, mas parece que a maioria da jurisprudência da segunda sessão do STJ vai no sentido de que o novo Código Civil ele acolhe a teoria da imprevisão, que permite a revisão ou a resolução do contrato por onerosidade excessiva, ao passo que o CDC, esse sim, acolheria a teoria alemã da base objetiva do contrato, que tem alcances diferentes. Vez por outra, em nome do chamado diálogo das fontes, há uma aplicação de um sobre o outro, como se o diálogo das fontes permitisse que o intérprete escolhesse a norma a aplicar e, por isso, ele é controvertido. Enfim, há os que defendem, há os que criticam, mas me parece que é possível separar no regime do Código Civil, nas relações civis e empresariais, que não envolvem um hipervulnerável ou uma cadeia de consumo, um tipo de revisão contratual e, no CDC, um outro tipo de revisão contratual. Essa distinção é importante, tendo em vista a segurança jurídica do contratante, que é um valor essencial da ordem jurídica. A gente quer que o contratante, ao firmar o contrato, tenha alguma calculabilidade, previsibilidade dos efeitos e que aquilo possa ser depois levado ao judiciário e ser cobrado. A lei da liberdade econômica, eu acho que, apesar de ela ter, de fato, feito algumas alterações que se revelem supérfluas, ainda mais no momento de crise, como acabou de dizer o professor Zé Roberto, ela pode ter um efeito marginal, talvez, no caso do artigo 421-A, que procurou delimitar a função social do contrato. A função social do contrato ela é um bicho exótico no ordenamento. Ela não tem paralelo, né, no mundo. Ela foi trazida pelo Miguel Reale, o grande professor Miguel Reale, com base em lições do professor Emílio Betti, que é autor do Código Civil italiano, e que se fundou numa outra época, uma outra concepção de função socioeconômica do contrato, e nunca ficou muito claro o que é a função social do contrato. Tanto que alguns autores minoritários defendem que isso seria um eco da teoria da causa no ordenamento brasileiro, que Clóvis Bevilacqua recusou e que a maioria da doutrina entende que não foi acolhida no direito brasileiro como elemento obrigatório do contrato, a causa. Mas outros autores entendem que a função social do contrato acabou tendo uma importância grande ao explicitar, sobretudo, a importância da eficácia externa dos contratos, não a vinculatividade do contrato entre as partes, mas perante terceiros, sobretudo no que diz respeito à ordem pública. Nesse sentido, então, por exemplo, contratos de longa duração, que não são paritários, com partes assimétricas, que têm avaliações de risco diferentes. Um exemplo clássico seria o contrato de distribuição, por exemplo, que dá muito problema. Você tem uma parte notoriamente mais fraca que a outra. Aí e ao mesmo tempo, esse desequilíbrio contratual ele vai ter um efeito spillover, ele vai espirrar, ele vai se estender para outra esfera de ordem pública, concorrencial, outros valores que merecem ser tutelados. Nesse caso, talvez a gente pudesse falar de uma eficácia externa da função social do contrato que permitisse algum tipo de intervenção
do judiciário. Eu, pessoalmente, tenho dúvida quanto à conveniência de o judiciário, do Estado juiz, interferir diretamente no conteúdo do contrato, porque ninguém é melhor que as partes para conhecer o que elas prometeram e quais são os limites que elas podem ir. Daí a importância da negociação, tão bem ressaltada pelo professor Zé Roberto. O exemplo clássico que eu dou, eu acho que é um exemplo de destruição. Depois da crise cambial de 2000, o STJ decidiu dividir os prejuízos meio a meio, né, entre aqueles que compravam, sobretudo veículos, mas não só, todo tipo de equipamento, e os financiadores. O resultado disso foi que acabou aquele mercado que durante um bom tempo era um alento para o brasileiro que conseguia obter um financiamento muito mais barato do que ele obtinha por outras fontes. Então, o efeito foi perverso, né? Você pode ter tentado resolver aquele problema pontual, mas ele, na verdade, teve uma perda de bem-estar social, ou seja, foi ruim aquela solução, não foi adequada. E, assim, existem outros exemplos de paternalismo jurídico que têm sido uma constante na história do Brasil e que a gente deveria evitar no futuro, né? Deveríamos tratar os desiguais desigualmente, procurar individualizar a solução para aquele caso concreto, mas sempre em última análise, como última ratio, porque o Estado se substituir as partes sempre vai levar a uma perda de bem-estar, uma alocação mais ineficiente de recursos, me parece. Obrigado. Essa é uma das preocupações que eu tenho escutado de muitos agentes econômicos, é a dificuldade do juiz, decidindo individualmente, conseguir perceber os efeitos macroeconômicos das suas decisões se repetidas. Por exemplo, imagine uma empresa de assistência à saúde de médio porte e que já está ocorrendo, né, a concessão de tutelas provisórias para assegurar a suspensão dos pagamentos dos planos com a manutenção do atendimento. Isso afeta o fluxo de caixa das empresas, gera um inadimplemento potencial com os fornecedores vão interromper a realização de novos procedimentos, exames, etc. E, no final das contas, toda a cadeia de consumidores pode ser prejudicada. Eu queria ouvir o professor Zé Roberto. Nós tivemos uma breve conversa antes do início do debate e ele tem uma posição um pouco diferente da de Vossa Excelência e é sempre muito interessante ouvi-lo. Por favor, professor Zé Roberto. O meu ponto, Rony, e na verdade eu concordo com o ministro, não estou discordando de forma alguma, nem sua. Eu acho que a gente está, na verdade, falando da mesma coisa. Mas o ponto, e nisso até a lei de liberdade andou bem, é limitar, evidentemente, né, o papel do juiz, do julgador, numa modificação do que as partes combinaram, ou que ele intua o que as partes combinaram, ou que ele conserte. Isso, evidente, a lei andou bem. O que acontece, entretanto, é que, por vezes, e eu acho que a gente agora vai viver essa situação, o contrato ele se desfigurou completamente. Então, já não existe mais aquilo que as partes imaginaram fazer. Então, diante disso, você tem uma opção. Uma opção é o 478 na cabeça, que é vamos resolver o contrato. Não vamos mais fazer o contrato. Isso pode ser uma solução. Pode ser que o jogador entenda que esse é o caminho mesmo, né? E um outro caminho, que é o 479, que, embora ele fale réu, que, aliás, no erro, ele fala réu, né? Diz que é só o credor é que pode, mas acho que a interpretação mais inteligente é permitir que isso possa valer de lado a lado, demonstre o interesse social em que esse contrato ele permaneça. O ministro falou com razão, né? A boa-fé objetiva, que é um princípio mais recente, né, no Brasil, quando ela chegou no Brasil, ela já vinha, digamos assim, mastigada pela doutrina alemã, pela doutrina portuguesa, tinha estudado muito a boa-fé. A função social, diferentemente, ela chegou aqui meio perdida, né? Então, ela não tem uma identidade ainda definida. É um tema que a gente vai ter que construir. Essa educação que eu falei do julgador, Rony, que eu acho que, inevitavelmente, esse tema vai chegar para o julgador, parte, inclusive, dessa
questão que você trouxe, que eu acho que é fundamental, que é essa responsabilidade dessa compreensão macro que vai haver. Na matéria securitária, isso é muito importante. Por exemplo, os jogadores, às vezes, olham para um caso específico e acabam causando um dano que é para toda a coletividade, né? Isso é um exemplo. Mas há vários outros. E aqui, eu acho que o julgador, quando ele for analisar essas questões relacionadas ao corona, primeiro ele vai ter que perceber que não é um carimbo que toda situação é igual. Primeiro ponto, fundamental. E o segundo é tentar entender com muita responsabilidade, com muita inteligência, qual é o impacto que aquela decisão vai ter para a coletividade, né? Como aquilo vai repercutir além daquele caso específico que aí ele vai poder resolver. E, evidentemente, proteger o que é razoável vontade das partes, né? Seria um absurdo admitir, no nosso ordenamento, os valores que a gente tem, que a vontade seja completamente ignorada. Óbvio que a vontade aí, né, obviamente, vai ser filtrada pelo que o ordenamento admite, aí, essas lições importantes do Bob, do Perengeri, que são questões importantes, a gente se viu, que a vontade não é um elemento de poder hoje, é um elemento de construção de uma sociedade melhor, né? Mas o juiz jamais vai poder sobrepor e obrigar alguém a contratar, a criar um monstro, que é o grande perigo. Por isso que eu digo que, nessa hora, é fundamental essa responsabilidade do juiz e esse cuidado que ele vai ter para reconstruir uma relação, inclusive até de entender que aquele caso é impossível, é o prato que se quebrou em tantos pedaços que você não vai poder nunca mais colocar junto, né? Enfim, mas como eu disse, é um desafio grande que eu acho que a sociedade inteira vai ter, os advogados na orientação dos seus clientes, né? Os juízes na hora que tiverem que examinar essa questão, porque a gente vive num mundo mexido. A gente vai ter agora, né, esse catar os cacos aí do que aconteceu, né? Esse naufrágio, né? Vamos estar num mundo que a gente não consegue identificar exatamente qual vai ser, e o direito vai ter uma função, nós, profissionais, né, do direito, vamos ter uma função fundamental, que é de costurar esse mundo novo, né? De uma forma, você deu uma imagem que é interessante, né? O judiciário temos que cuidar para o judiciário não ser o hospital e que não ser, na verdade, o alimento de mais problemas, né? Temos que ter aqui muita serenidade para travar isso aí, para cuidar disso aí. Ministro, eu queria ouvir Vossa Excelência a respeito disso, desse ponto que o professor Zé Roberto falou, que é justamente a interpretação do artigo 478. Quando o Código trata da onerosidade excessiva, há aparentemente a exigência de uma assimetria na prestação, com a vantagem exagerada para uma das partes em detrimento da outra. E também se prevê a possibilidade da resolução do contrato. Não há a indicação específica da possibilidade da revisão. Será que o princípio da conservação do contrato permitiria que, com base nesse artigo, houvesse a revisão, a pretensão à revisão e não a resolução do contrato? Provavelmente, os efeitos da crise vão ser de tal monta que os contratos vão ser interpretados de uma maneira completamente diferente à luz de todas as válvulas de escape. É difícil realmente prever, mas é bem possível imaginar situações em que todas as partes saiam perdendo e não haja mais um conteúdo a ser tutelado, e aí, então, a solução que resta seja a resolução. Mas, é claro, haverá há um largo espectro, com vários graus aí, eu imagino, em que será possível preservar uma parte, um núcleo do negócio, uma certa atividade ou não, sobretudo em contratos complexos, que envolvem várias prestações. Aí sim é possível, talvez, imaginar uma recomposição. Mas eu acho que o elemento central de tudo isso, toda essa discussão, é uma mudança cultural, né? A gente discutia isso. Eu acho que sem essa mudança cultural de vetor de aplicação do direito, a gente não conseguirá obter bons resultados. O judiciário não tem a vocação de se substituir à vontade das partes, ao desenho que as partes fizeram do seu contrato,
e ninguém melhor do que elas para tentar, pelo menos, encontrar. Alguém dirá, mas eu tenho um direito subjetivo a esta prestação, porque quando eu contratei foi esse o combinado. Sim, é verdade. Mas se o negócio foi objetivamente destruído, se as bases objetivas daquilo já não existem mais, não adianta ir ao judiciário e tentar executar uma promessa não cumprida, se não haverá nem o que executar, ou mesmo que haja, que demore muitos anos. Enfim, as pessoas vão ter que levar em consideração a imensa transformação, a catástrofe, a destruição econômica, que provavelmente será o resultado dessa crise, e a lentidão provável, não se sabe, espero que seja rápido, da recuperação econômica. Acho que isso terá aspectos também, inclusive macroeconômicos interessantes. Eu lembro que quando foi lançada a Lei da Liberdade Econômica, ainda NP, havia uma discussão muito intensa, ideológica, naquela parte dos direitos à liberdade econômica e da possibilidade de uma lei ordinária criar uma norma geral de direito econômico, porque há uma polarização grande entre os que defendem uma construção econômica intocável e uma outra corrente que defende que a construção econômica ela é flexível e vai se adaptando. Eu acho que essa experiência catastrófica que nós estamos vivendo, ela vai levar a uma reinterpretação de tudo isso, de como a construção e a economia se relacionam, de como o direito e a economia se relacionam, de como o juiz deve aplicar regras econômicas ou não. Eu imagino que haverá uma nova cultura que vai nascer daí, assim como depois da Primeira Guerra Mundial começou a haver um intervencionismo do Estado juiz nos contratos, a cláusula rebus sic stantibus, né, que começou, então, a ser aplicada com mais intensidade depois daquela hecatombe, daquele desastre. Eu acho que teremos agora o florescimento de debates muito interessantes no direito civil e no judiciário que tentarão se adaptar aos novos tempos. Eu queria mais uma pergunta, ministro, também em cima de uma observação que foi feita pelo professor Zé Roberto em relação ao artigo 479. Né? Há, a princípio, uma restrição. Né? A pretensão à resolução ela seria exclusiva pela letra da lei, se fala em réu, mas a referência é efetivamente ao credor, e o devedor não teria, pelo menos segundo a letra da lei, a possibilidade de buscar essa resolução, ou para quem entender admissível, a revisão. E eu perguntaria qual é a sua leitura prima facie desse dispositivo à luz das circunstâncias presentes da pandemia. Se o devedor também pode buscar o socorro ao judiciário para os fins preconizados no artigo 478. 479? 479, desculpa. Para os fins do 478. Eu diria que o judiciário é um órgão de consulta e daria boa noite a você, mas na verdade... Mas se eu vestisse um outro chapéu de pesquisador do direito, de curioso do direito, eu diria que é bem possível que haja uma mudança do ponto de vista como a doutrina tem interpretado esses dispositivos, né? Que são defeituosos na redação, mas que têm tido uma interpretação razoavelmente uniforme. Não, alguns intérpretes, quando saiu o Código de 2002, depois daquela tumultuada tramitação, previam o pior. E, na verdade, não houve nenhuma grande revolução no direito brasileiro, houve uma adaptação aos trancos e barrancos, mas nada disso. Acho que até mesmo o Código de Defesa do Consumidor, que tinha um impacto potencialmente mais disruptivo na revisão contratual, né, porque ele dá uma discricionalidade imensa ao juiz, ele foi balizado pelo judiciário. Por exemplo, os contratos financeiros, eles têm eles não podem ser interpretados por cada juiz de acordo com a sua métrica. Eles, né, tem que haver um pedido específico. E o juiz de ofício não pode decretar nulidade de um contrato, etc. Então, acho que houve um certo temperamento ao longo do tempo, e eu tenho a impressão que isso vai continuar evoluindo. Eu tenho a impressão que nós temos, no judiciário, convergido para uma interpretação mais
consequencialista do direito, né? Hoje, eu não diria economicista, mas acho que as pessoas têm sido mais realistas, têm visto ao longo da experiência histórica que experimentos intervencionistas, em geral, são mal sucedidos e que nós temos que procurar um ponto de equilíbrio. Eu acredito que também assim será com essa crise. Isso vai provavelmente ocasionar uma mudança cultural, eu acho, na maneira de aplicar o direito, de adjudicar o direito, ou do que se pode exigir legitimamente dos postulantes antes que ajuizem uma demanda, né? uma negociação prévia, uma mediação. Acho que isso será um grande momento para que essa cultura floresça. Eu queria fazer uma pergunta, a gente já está se encaminhando aí para o final da nossa live, 1 hora a live cai, para o professor Zé Roberto. Professor Zé Roberto, houve aí um grande esforço, né, para a edição da liberdade econômica, na sequência da medida provisória, no reforço da força vinculativa do contrato. E aí vem a pandemia e o que aparentemente se avizinha é nós voltarmos a um período de grande incerteza com o judiciário interferindo no reposicionamento das relações contratuais. Eu queria lhe perguntar como é que o senhor vê esse cenário e qual é a previsão que faria para um futuro próximo. Deixa eu dar uma visão, Rony, otimista, que é a minha visão sobre isso. A história ela se move aos trancos, né? Ela não é um movimento linear. A história, de vez em quando, dá uns grandes passos, né? Isso que está acontecendo conosco, esse fenômeno, certamente vai apressar ou vai mudar o ângulo da história de algum jeito. Como o ministro falou, e eu estou de pleno acordo. O direito partiu, para a gente achar um ponto aqui de partida lá do Código Francês de 1804, do modelo de muito respeito ao contrato, de extremo respeito à obrigatoriedade dos contratos, né? O ministro lembrou com razão, quer dizer, a França precisou experimentar a guerra no jardim dela para perceber que esse modelo ele gerava umas situações absurdas, né? Ele falhou, para perceber que esse conceito de absoluto respeito à obrigatoriedade, a realidade era mais forte. E é isso mesmo. E, a partir de então, a gente viveu o século inteiro num caminho mais em busca de outros valores. A gente teve a experiência da guerra, foi uma experiência horrorosa, o ser humano também saiu dali melhor, e a gente caminha hoje no direito, de uma forma geral, e no direito dos contratos, muito sensível a isso, a um modelo de mais justiça, a um modelo de mais equilíbrio. Isso é um caminho que a gente está percorrendo, né? E é um caminho que está de acordo com o anseio, claro, da sociedade, porque o direito ele é bom se ele falar com a sociedade, né? Ele vai ser melhor se ele respeitar aquilo que a sociedade acredita como bom, né? E vai se distanciar se ele estiver longe dos anseios sociais. Então, a sociedade hoje, aliás, o que está acontecendo mesmo, o próprio isolamento social, que é um isolamento que é feito para proteger as pessoas com os mais velhos, as pessoas que têm alguma deficiência crônica, isso é um modelo solidário, é um modelo muito bonito, né? Que nós todos estamos de acordo que a sociedade vai perder para proteger isso. Talvez, há um tempo atrás, a escolha fosse outra. Né? Vamos adiante, os atletas vão se proteger e os outros não. Mas não é o modelo que a sociedade quer hoje, é um modelo solidário, é um modelo de preocupação, ninguém fica para trás, estamos todos no mesmo barco. Então, eu acho que a sociedade hoje quer isso. Ela quer justiça. Ela quer um modelo de direito que preserve isso. Ela quer um modelo de direito que diga, olha, você pode ter o lucro, mas o lucro não pode ser um lucro extorsivo. Você pode ter uma vantagem, mas essa vantagem não pode ser muito desigual. Não é isso que o direito quer. Então, desse caminho, para uma absoluta obrigatoriedade dos contratos, para um caminho que vai preservar uma justiça maior, eu acredito que essa história que a gente está vivendo vai nos dar uma oportunidade para pensar nisso e para, tanto os advogados, as partes, como o judiciário, para ter uma visão mais responsável sobre isso e atingir o que nós queremos,
que é uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor, é uma sociedade mais solidária. São esses valores que é o que a gente quer hoje. Então, esse momento eu acho que é um daqueles que a sociedade toda vai ter uma chance de, claro, uma crise, uma perda enorme, que nós todos vamos ter que dividir, né? A sociedade vai, se Deus quiser, mas essa é uma visão otimista minha, né? Avançar para um direito mais solidário, que não vai desrespeitar o que foi concordado, que isso é muito importante, obviamente, porque senão você tem uma insegurança jurídica, mas, por outro lado, vai guiar para um caminho de mais justiça social, né? Então, eu acho que esse mas esse é altamente otimista, né? Essa é a minha visão. Mas a gente está numa situação agora, ministro, meu Rony, meu querido amigo, que a gente tem uma oportunidade pela frente. Eu acho que essa situação toda, né, quando acontece uma situação como essa, que nos faz refletir, é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Para fazer isso que a ESA está fazendo, que é discutir, para conversar e a gente poder escolher uma sociedade do Brasil, que é uma sociedade muito injusta, né? Tem tanta desigualdade, né? Então, e o contrato é um elemento, é uma ferramenta extraordinária social. Então, é um momento para a gente refletir e tentar, a partir daí, desse escombro, criar uma sociedade melhor. Então, acho que isso é o que a gente tem que agora, nós todos, né, que pensamos direito, vivemos direito, é o momento da gente ter esse pensamento. Muito bom lhe ouvir, viu, professor Roberto, porque eu tenho passado dias de grande aflição, né? Sou procurado por clientes e quero passar alguma segurança em relação às perspectivas de um litígio envolvendo relações contratuais e, francamente, não tenho muito a dizer por conta dessa ausência de uma base normativa e de uma perspectiva clara, né, de até que ponto o judiciário poderá efetivamente impor alterações e que isso, como o ministro bem pontuou, né, no passado essa jurisprudência revisionista ela trouxe prejuízos. Então, acho que o judiciário hoje tem uma enorme responsabilidade, né, para poder evitar a repetição desses episódios. Eu queria agradecer muitíssimo, ministro, a sua participação, o professor Zé Roberto, sempre aí um gentleman, né, muito disponível. É o presidente da OAB Editora, vem fazendo um grande trabalho, é um sujeito extremamente generoso e desprovido, ministro, que é uma coisa rara em nosso ambiente, de vaidades aparentes. Ele é uma das poucas pessoas que eu conheço que é capaz de realizar sozinho um projeto, ele fez comigo várias vezes, e de entregar o crédito para outro, dividir ou compartilhar, e isso mostra uma grandeza de caráter. Eu queria fazer esse registro público, né, de agradecimento. Você é suspeito, cara. Você é suspeito. Nenhuma crítica a meu respeito. Você é suspeito. Eu sou sincero, viu? Minha fama é de sincericida, viu, Zé Roberto? Eu quero agradecer também essa oportunidade para estar aqui falando para tantas pessoas. Eu acho que a mensagem que o professor Zé Roberto quer passar, eu também compartilho. Precisamos realmente mudar a cultura. As soluções agora talvez passem ao largo de filigranas interpretativas e estejam voltadas mais a mecanismos de negociação. Por exemplo, essas demandas de massa que envolvem bancos, seguradoras, planos de saúde, não devem ser, no futuro, judicializadas como hoje, porque o judiciário não vai ter como resolver isso da maneira como se pretende. É uma ilusão imaginar que aumentar o acesso ao judiciário vai resolver problemas sociais, de desigualdade ou de desrespeito ao ordenamento. Vamos ter que criar mecanismos que já existem em outros países e que já têm sido discutidos aqui. Por exemplo, o ombudsman bancário. A Inglaterra conta com um sistema que é financiado pelo sistema financeiro, inteiramente pago por ela, e que se pretende resolver as disputas até um certo valor, obviamente franqueada à parte, ao consumidor, sempre o direito de ir ao judiciário, mas a resolução primeira, e ela acontece em 90% dos casos, é ali, naquele foro administrativo independente, autônomo. Acho que nós temos que procurar maneiras assim. Não é possível que o Estado venha atender a todas essas demandas. É imperioso também que as agências reguladoras passem a desempenhar seu papel com mais zelo, né? e disciplinem efetivamente situações que poderiam ser evitadas e que levam
a essa macro-judicialização. Muito obrigado, ministro. Só temos mais um minuto. Eu queria agradecer a você que nos assistiu e convidar amanhã, no ESA ao vivo, às 8 horas, o encontro com o ministro Gilmar Mendes, o conselheiro do CNJ, Henrique Ávila, e o presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, tratando de julgamentos virtuais e trabalho remoto no Judiciário. Boa noite, até amanhã. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma honra para mim. Obrigado, boa noite. Obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, hein? Obrigado. Ótimo.